Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Dias tranquilos, chegada crónica e lombos despertos, terra, outros, usados na família para entregar-se às atividades da alma. 800.800 milhões de vidas, a maioria preocupada com o futuro imediato, o pagamento seguinte, o exame de amanhã, o amor perdido, o café da manhã. Em Madrid, o Dr. Aris vive e respira o universo Zorn. O seu pequeno apartamento é um refúgio dedicado ao paraíso, com paredes repletas de cartografia estelar e equações sofisticadas. Naquela manhã, atrás de um radiotelescópio de água natural de micro-ondas, anômala, ela estava chateada. É muito consistente, é a voz do universo, muito fraca e estranha para coincidir com qualquer calibração, presumivelmente um veredicto. O tipo de murmuração que a Nutandolo usa para fazer uma revisão adicional. Sem saber que a primeira respiração que você ouve rapidamente será um silêncio ensurdecedor. No outro extremo do mundo, no deserto de Copiapó, no Chile, o Dr. Kenny Tanaka está experimentando o pico de fluxo de dados neutrinos do observatório subterrâneo. Reparei numa partícula fantasma invulgar que parecia vir de qualquer lugar, especialmente pelas águas do Ártico. Os biólogos marinhos observaram Inga BJURK Larsen e a Baía de Burlan devorarem a sua própria rota. A migração tradicional. O canto soa a desorientação. Na floresta tropical de Bornéu, os orangotangos, muitas vezes ruidosos, tornaram-se silenciosos e assustadores, olhando para o céu com tonturas pronunciadas. Na matriz de pequenos defeitos do mundo, o sinal fraco perde o anel na vida diária. O planeta, imperceptivelmente, sustém a respiração. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, às 8h47 da manhã GMT, e, por um instante, a agitação global foi como se um enorme cabo tivesse sido cortado. Em Madrid, a tela de Aris pisca e ele morre. A sua ligação à internet desapareceu. O rádio do bairro, sempre zumbindo na música pop, está em silêncio. Um silêncio antinatural paira sobre a cidade, tão repentino e absoluto, que é quase doloroso. O tráfego parou caótico, os motores apagaram inexplicavelmente, os semáforos ficaram cegos, e Alice correu para as janelas, e a visão abaixo era um caos. Carros estacionados em cruzamentos, pessoas saindo de prédios, olhando inacreditavelmente para seus telefones celulares, um avião de passageiros descendo, o motor perdendo potência, as luzes do avião piscando instavelmente, tentando deslizar para uma pista invisível nas comunicações. Na Times Square, em Nova York, o coração da publicidade global, escurece completamente, os ecrãs gigantes desligam-se e a praça mergulha numa obscuridade surrealista. O rugido do tráfico de Manhattan deixou de existir, levando ao medo e ao caos da substituição. Em Tóquio, trem-bala Shinkansen parar suavemente entre as estações, deixando milhares de passageiros em silêncio é impressionante. Em uma aldeia remota, rádio comunitária Quênia e bateria, a sociedade em rede com o mundo exterior oferece o último som de geleia, e cai. O isolamento é agora universal, o pulso tecnológico do planeta parou. Então, quando o choque inicial do silêncio começou a dar lugar ao pânico geral, eles levantaram a cabeça não todos ao mesmo tempo, mas em uma lenta e terrível onda de compreensão que varreu o planeta. Sobre Madrid, pausa com uma serenidade impossível, é o barco. É uma estrutura flagrante de escrita simples, disco ou cilindro, mas complexo rosto poliédrico tainha e escuro parece beber. Seu tamanho é indigerível, cobrindo vários blocos definidos pela cidade, uma sombra fria, ao sol da manhã. Não há nenhum som. Sobre Londres, a mesma imagem paira sobre o Tamisa, perto do Parlamento, e sobre Moscovo, eclipsando a Praça Vermelha. Em Washington, D.C., na Praça da Nação, no Cairo, em Pequim, no Rio de Janeiro, em Nova Delhi, em dezenas de cidades, em locais estratégicos de poder, de população e de centros culturais, todos iguais, em seus desenhos impossíveis e em silêncio absoluto. O que começou como um pânico tornou-se outra coisa, uma mistura de medo primitivo e surpresa paralisante. Os gritos foram abafados e as pessoas ficaram imóvel, dobrando o pescoço, olhando para o impensável. Aris monitorou e, de sua varanda, sentiu um arrepio que não era seu próprio navio. As sombras arrepiam as descobertas, os medos desconhecidos tornam-se realidade da forma mais inesperada e passiva. Anos à procura de um sinal, um suspiro na escuridão do universo, a resposta já é como uma sombra silenciosa e enorme. Os governos tentaram resistir. Os guerreiros são enviados para investigar, mas o seu sistema eletrónico para a indesvelável aproximações da procuração forçá-los a sair. Tentativa de rádio militar de alta potência rebutaban como se não existisse navio no fantasma. O mundo é à mercê silenciosa dos visitantes com o propósito de um terrível vazio. O início foi confuso.
A situação das comunicações globais foi interrompida, cada país, cada cidade, cada comunidade tornou-se uma isla, os governos nacionais para controlar dentro de suas fronteiras, usando satélites mensageiros, rádio de onda curta, vários telefones ainda não confiável funciona de forma intermitente, mas nas proximidades dos navios. O general Mateu Vargas, um homem pragmático e endurecido em conflitos no Oriente Médio e nos Balcãs, foi o grupo de comando na crise espanhola. Ou quartel-general provisório, um bunker antinuclear da Guerra Fria, apressadamente reativado sob Moncloa. Military Aris é a primeira ciência em seu apartamento em um veículo militar silencioso, no bunker de cimento, no espaço claustrofóbico e nas lâmpadas fluorescentes. O resto da equipe de resposta científica encontra a inicial, o Dr. David Chen, um jovem que conta as maravilhas da linguística e os padrões semânticos. O barulho da sua mente ágil, nos outros como Dr. Carter Ben, um veterano pequeno e silencioso, velho, com percepções sensoriais e perito. A situação é simples, senhores, doutor, disse Vargas na primeira reunião, com sua voz ecoando na sala de mapas. Não conhecemos as suas intenções, capacidades ou fraquezas, e o nosso trabalho é descobrir. Seu olhar está parado em Aris, doutor. Torne alguma teoria, você é um especialista nisso, general, Aris respondeu, tentando resolver seus pensamentos. Sua tecnologia é claramente superior, a neutralização da comunicação implica um controle preciso do espectro eletromagnético. Seu silêncio pode ser deliberado, uma estratégia psicológica ou simplesmente operar em um espectro que não podemos detectar. Está imóvel, isto é muito confuso, não é agressivo, mas também não é benigno, é esperado. Enquanto isso, nas ruas de Madrid, Maria, a enfermeira, será confrontada com uma realidade mais cruel e implacável. O hospital estava lotado, não para a guerra feridos, em pânico e falta de suprimentos básicos. Ela a insulina para seus filhos, geralmente colhidos semanalmente, agora é precioso. Uma infinidade de farmácias estão a saquear ou a fazer fila. Quando as pessoas começaram a organizar localmente, algum generosamente compartilhou com medo o que você tem, outras armas, informações sobre exames médicos. Portanto, rumores são a única moeda, silentes nomes foram ampliados, as pessoas vêm para julgar os seres humanos e enviá-los para as estrelas para drenar o oceano. O medo e a incerteza são a nova respiração do ar. A semana tornou-se um mês. Viver dentro de um bunker é uma tensão circular regular de análise de dados inútil, discussão e pressão crescente. Ambos Jerry e sua equipe tentam infiltrar sinais sem fio em todas as frequências, desde L1 até raios gama, com pulsos laser codificados com uma proporção matemática constante, pi, ouro, padrões de transmissão de música, de baixo a percussão tribal e até mesmo previsões de imagem simples, qualquer coisa. Vargas está a ficar impaciente. Não podemos ficar aqui sentados a jogar rádio enquanto estas coisas flutuam na conferência. Precisamos de respostas. É uma demonstração de força, vê se estão a sangrar. Em geral, atirar neles é como bater um leão adormecido com uma vara, respondeu Aris, não sabemos o que eles podem fazer. Você pode ser a nossa única graça passiva neste momento. David já uma vez mostrou padrões espectrais complexos em um monitor, à procura de navios barulhentos escondidos ao redor. É como estar selado na realidade local distraído, teorizava Bolha com o que não estamos na maneira esperada. Mas há flutuações, pequenas perturbações gravitacionais locais, variações no campo magnético próximo da Terra, são sutis, quase ao nível quântico. Catburni, por outro lado, está investigando o relatório de impacto psicológico de estranhos vivendo na sombra direta de pessoas de acordo com barcos vívidas e sobrenaturais, sonhar, sentir-se observado e até mesmo eventos isolados aparentemente. Os pensamentos são partilhados, a maioria são descartados devido à histeria em massa, mas Carter não tem mais nada. Novo bunker, uma carreira diplomática no Rio Helena a alocar ligações políticas. Seu trabalho era lidar com as expectativas e coordenar, ou tentar coordenar, fragmentos esporádicos de contato mais rápido com outros governos. Há notícias, a economia global está em queda livre, cadeias de abastecimento quebradas, algumas artes marciais, anarquia e outras leis. As Nações Unidas tentaram organizar reuniões virtuais, mas foram confusas e ineficazes. Os seres humanos extraterrestres apareceram juntos, mas na sua resposta, o mundo ou o intervalo, quebrou o silêncio de olhar para baixo, o visitante, realizado em Madrid, Bloco Maria. Os vizinhos formaram uma comissão, criaram um sistema de comércio de alimentos e medicamentos, patrulhas desarmadas para manter a ordem e roubar bandidos. A vida é dura e instável, mas as sociedades significativas são construídas sobre a adversidade. No entanto, não muito longe, uma semana de mau augúrio, ganhando o silêncio das crianças, sua popularidade. As naves Predicaban são deuses físicos para a terra limpa onde apenas os verdadeiros crentes são salvos. O seu ritual será tornar-se cada vez mais estranhos aos líderes mais autoritários. A situação internacional é um mosaico. O partido chinês manteve o controle, impôs um bloqueio interno e mobilizou um grande número de tropas.
O navio cercou Pequim, mas não atacou. Na época, os Estados Unidos estavam se separando da facção militar e as ações para defender a ciência e a facção política exigiram paciência. Rússia através de uma postura defensiva e mais profundo. A Índia luta contra o caos interno maciço e a desinformação. Em algumas partes da África e da América Latina, o governo central colapsou rapidamente e novos líderes locais e senhores da guerra emergiram. Houve um incidente grave ao lado de um barco não tripulado de Xangai, missão de reconhecimento avançada do enviado militar chinês. Começou a desmoronar-se demasiado perto para explodir, como se o seu átomo. O evento foi exibido em Pequim, mas rumores de filtraram em todo o mundo, aumentando a tensão. Vargas use esses rumores, através de canais de inteligência, de acordo com o seu plano de detecção agressivo. Vamos lá, eles não são passivos, eles têm defesas. A defesa pode destruir a nossa melhor tecnologia. Precisamos saber o que mais eles podem fazer antes de decidir usá-lo ofensivamente, diz Vargas. Termo Aris e equipa encontrar um meio de comunicação acurtado perigoso. A opinião de Chen sobre a combinação de flutuações subtis. Carter relatou os efeitos psicológicos, próprios da intuição Aris, de padrões de pesquisa de dados aparentemente aleatórios durante os anos cósmicos, o que também levou à teoria. Não acho que se aproximem ondas eletromagnéticas. Aris diz sessões intensas brainstorming. Elas interagem, eu acho, a um nível mais básico, talvez com a consciência. A palavra, consciência, voava no ar dentro do bunker. Vargas repete com descrença. Estás a dizer que eles são telepáticos? Não necessariamente, sempre no filme, telepaticamente, intervém com a Carter com facilidade, mas levando isso em consideração, o cérebro humano, 800 milhões deles pensam, sentem. Ao mesmo tempo, o sonho de uma bioeletricidade de longa distância é muito complexo, mas extremamente fraco. Talvez uma civilização tão avançada possa discernir até mesmo interações coletivas com este reino. Talvez estas flutuações antes da nave David responder à atividade mental global e local. David Chen a cena, seus olhos brilham, conhecimento e emoção. Se isso for verdade, então tente-se comunicar apenas a estação está funcionando para aqueles que podem ouvir o ultrassom. Precisamos de um sensor diferente. A ideia era radical, quase metafísica, mas era a única abordagem nova. À medida que o tempo passa, com o consentimento relutante de Vargas, experimente sua experiência psicológica, doutor. Você tem 72 horas. Em seguida, vou colocar o equipamento de lançamento de mísseis. Fala frenético. Trabalharam na interface Requisaron Cerebro-Computadora, um laboratório de neurociência, projeto mecânico para que um paciente paralisado possa controlar um membro protético com sua mente. Carter e seus treinadores trabalham ininterruptamente, modificando nervos específicos, para melhorar e gerenciar padrões. Chen dedicou-se inteiramente à criação de glifos, representações puramente neurais de ideias matemáticas e físicas básicas, sem palavras. Aris era voluntária, treinada em visualização abstrata e com a disciplina psicológica necessária. Eletrodo de metal frio e úmido sentado em uma cadeira. A rede de amplificadores de observação do traje de queda do couro cabeludo preenche a pequena armadura da sala. Lá fora, Chen, Carter e Vargas estão no monitor a mostrar ondas cerebrais. Aris Energy, o chefe fraco da nave madre. Aris fechou os olhos. Ele mergulhou em um estado de profunda concentração que costumava ser usado para mapear nebulosas. Então ele começou a pensar nos hieróglifos de Chen. Não palavras, mas formas puras, a verdade dos sentimentos, a proporção de luz dourada se desenrolou como uma flor cósmica. Elegante sistema de equações que brilha como uma estrela interna. A estrutura dos átomos de carbono, a base da vida na Terra, constrói-se e gira na vossa mente. Passaram-se horas e nada. Apenas o esforço cansativo, a tensão na sala, o ligeiro zumbido da equipe. O primeiro dia terminou em depressão e o segundo dia trouxe dores de cabeça deslumbrantes e crescentes dúvidas. Vargas tinha os braços cruzados, sua expressão era fria, mas seus olhos estavam contando. Na tarde do terceiro dia, quando a esperança estava quase perdida, Aris apresentou o conceito de pergunta, não como uma pergunta concreta, mas como uma forma pura de indagação, uma busca pelo conhecimento. É um ser, uma consciência imensa, antiga, ininteligível e complexa e esfrega-se sobre ela, sente que sua mente se expande até o infinito e, ao mesmo tempo, se comprime até um ponto, uma vertigem que a faz tonta, náuseas que saem de sua garganta. Então, uma resposta, não solicitada, mas oferecida, uma onda de informação pura, um sentimento sintético, uma emoção geométrica, a detecção de um canal incomum, a curiosidade, um conceito alienígena semelhante, o reconhecimento de um intelecto incidente. O eletrodo foi arrancado e tremeu incontrolavelmente. Funcionou, tremeu, chorou pelo rosto. Eles estão lá, meu Deus, eles estão ali. Eles começam a se comunicar, mas o verdadeiro desafio é entender um ao outro. O primeiro contato não é um diálogo, mas uma imersão violenta no oceano da consciência alienígena. Aris sente como se sua mente foi dissolvida e bombardeada até a segunda reforma. Nenhum conceito é equivalente ao humano.
ouvir, não ter cores, ver o espaço-tempo geométrico, sentir frio, é que um ser tão inteligente tem sido por muitos séculos. Ele pôs a equipa na interface a tempo, arrancou um colapso nervoso completo. Alguns dias antes foi um equilíbrio delicado. Aris precisa recuperar o silêncio mental após cada período de invasão, tanto física como mentalmente, sofrendo de uma sensação de enxaqueca e uma perturbadora ilusão de existência residual. Mesmo com truncamento, Ketuleb Monitorizaba está cada vez mais preocupada. Cada reunião é administrada após o tratamento suave e integrado. Uma tarde, Aris sussurrou para ele que estávamos brincando com fogo. A mente humana não foi concebida para processamento a esta escala, como tentar ligar um computador portátil à rede elétrica de uma galáxia. Abrir uma porta sem poder dar ao luxo de fechá-la. David Shen, durante a reunião de trabalho sério, com métodos de dados esculpeu correlacionando Aris padrões neurais com flutuações de energia do navio, bem como explicar vagamente que ela pode ser para a recuperação. Iniciou-se a construção de um mapa do ensino fundamental Silêncio, descobrindo os conceitos de interface que emergiram da região. Áspero tempo dep deste fio imparável antiguidade cósmica. Conexão escala, redes silentes não são humanos, mas talvez no sentido de nós distribuídos de consciência individual ou passiva coletiva. Observação registra um sentimento, é um problema constante de pesquisa com intensidade calma transcendente. Além disso, há mais perturbado Aris conceito de acúmulo, a camada inferior parece conter um pico. Este foi um aviso que Ceres estava convencido, mas a natureza exata do perigo ainda era elusiva, cercado por metáforas do universo e da matemática que ele mal podia começar a decifrar. Fragmentos de tesouros irreconhecíveis ou ameaças desconhecidas na superfície. David Shen mudou de abordagem quando ele avançou. Enquanto a linguagem humana traduz diretamente silentes conceitos, uma tarefa impossível, que passa a estabelecer um intermediário. O sistema linguístico visual glifos supersônico e o padrão abstrato de conceitos constituem recorrentes Aris que aprendem a reconhecer e manipular os espíritos dentro dessas interfaces glifos, tomando-os como faça perguntas mais precisas. A intenção, anormalidades iminentes, instruía glifos NDM1. As reuniões através do intercomunicador Aris são todos centralizados, através de padrões circulares complexos que eles estão associados com este conceito. A resposta chegou em silêncio, mais focado desta vez, um grupo que ouvia Aris tentando descrever. Visualização abstrata. As órbitas planetárias tornam-se instáveis, é como se as cordas de uma guitarra vibrassem muito. Há também uma onda que, em vez de água, escuridão ou energia negativa, varre o espaço e aponta para o Sol. Localiza-se no ciclo de transformação dos eventos que levam a Shen, atribuindo um novo glifo e um termo temporário. Choro esperado, padrão local do sistema solar, vários ciclos solares, estimativas de solo, 50-200 anos. Aos poucos, chorando, limpando as mensagens. Os silentes descobrem fenómenos aproximados mas destrutivos do universo natural. Uma tempestade espacial de escala galáctica que periodicamente limpa ou reconfigura partes do espaço. Sua chegada ao sistema solar é inevitável na escala de tempo humana, mas cosmologicamente iminente. Por que não nos ajudar? A resposta é complexa, uma mistura de filosofia extraterrestre e física, acordos de não interferência direta, leis fundamentais para o desenvolvimento da civilização, observação primária, disseminação da informação, limitação das intervenções permitidas, tradutores freelance, nosso lugar não é resgatá-los, evoluir ou perecer é seu desafio. Ben Carter enfrenta um dilema moral. Ares, que pagou um alto preço físico e mental, propõe treinar outros comunicadores, mas as primeiras tentativas são feitas por outros voluntários, cientistas e psicólogos cuidadosamente selecionados e fracassam ou são perigosas. Ares tem uma combinação única de treinamento científico abstrato, disciplina espiritual e, talvez, algumas tendências neurológicas desconhecidas. Isso faz dela a única interface viável no momento. Nós temos que proteger ela. Carter insiste para Vargas que ela é realmente a voz de outro mundo. Apesar dos esforços do General Vargas e outros líderes para controlá-lo, rumores de informações de contato e avisos começaram a infiltrar-se do bunker. Em primeiro lugar, os sussurros da equipe e sujo anônimo. A 330 luta com a mídia não é muito. A resposta global, sem surpresa, é confusa e contraditória. Muitas notícias, como rumores ou histeria. Crianças silenciadas e cultos semelhantes, estes alertam para o julgamento de suas narrativas, que é a salvação da nação, apenas eles-chave. Crítica silenciosa do cético redoblarão. É conveniente que os extraterrestres de repente tenham uma mensagem quando a pressão militar aumenta. Você é acento agudo. Mais provável uma alucinação médica induzida por pressão para monitorar ou até mesmo manipular a própria telepática silentes.
Vargas, em uma situação difícil, pessoalmente, sempre serei profundamente desconfiando silentes e em contato com a natureza, mas os dados preliminares de Sayaaris, para estranhos a eles, fornecem a única explicação consistente para a existência do navio. Há as possibilidades, então remotamente, ameaças externas reais, precisam ser estudadas. As reações internacionais foram variadas, com a China em silêncio, mas o seu observatório espacial foi silenciosamente reorientado. As autoridades russas questionam e iniciam a sua própria investigação secreta. Agência Espacial Europeia, ESA, propor a divulgação da cooperação científica internacional para verificar a ameaça. Uma profunda divisão entre as facções pró-contacto nos Estados Unidos, o debate público da besta e a pró-defensa. Nas ruas, somaram-se mais uma camada de notícias. Ansiedade e surrealismo do já intenso cotidiano. Maria, no bairro de Madrid, teve que mediar discussões animadas. Alguns vizinhos, como advertência, como justificação e preparação para juntar-se a outros, caíram no desespero ou aferravam teorias conspirativas. A cabeça da sombra já não é apenas um mistério, é uma constante sugestão de que o mundo pode ser o fim, mesmo que distante. Com Aris novamente no silêncio mais quente na interface de navegação, começou a obter uma imagem mais clara, embora ainda profundamente estranho para os visitantes. Não é uma raça ou um ser humano no sentido biológico. É mais uma consciência coletiva ou uma rede distribuída que existe em parte fora do normal espaço-tempo. A forma real do navio. O tempo é apenas uma projeção ou interface na nossa realidade necessária. Observação geral. Uma testemunho do viajante, cartografia dos ciclos cósmicos, o conceito que melhor ilustram. Existe durante bilhões de anos, veja o nascimento e a morte de estrelas, galáxias e civilizações. O objetivo não é interagir ou julgar, mas registrar e compreender os padrões básicos da vida-universo, e não apenas as criaturas. É um conceito amplo que muitas vezes ocorre que o fenómeno é apenas um tipo de evento de inteligência no período de transição. A reconfiguração necessária é a renovação do universo. Expõe filosofias, silentes do que Aris recebem inquietantes. A possível extinção da humanidade, embora mereça ser gravada para ser sugerida, e como limiar para a inteligência da espécie é apenas um pequeno evento na grande sinfonia do universo. Você porque é que através da comunicação psíquica, ali, se não, por exemplo, os dados são apenas para todos os ecrãs do mundo? A resposta silenciosa é complexa, os canais mentais são menos invasivos, permitindo a interpretação e a adaptação gradual das civilizações primitivas à revelação direta, enquanto a grande escala pode levar imediatamente ao colapso da civilização. O processo de descoberta é parte do desenvolvimento, essencialmente. O método escolhido é visto como menos destrutivo também, e também incentiva a aprendizagem e adaptação ao ser humano, em vez de uma simples mensagem transmitida às mulheres ou nervos levando ao pânico. Aristo-une vastidão essa visão. Os cientistas não podem é acento agudo um Deus, você os cósmicos estão frios. Você é o que é completamente diferente, para que os seres humanos ainda não sejam um quadro conceitual, o seu papel de embaixador é cada vez mais solitário. A solicitação da Aris propõe automatizar através de glifos conceituais e eventos silentes que passam a fornecer uma visualização mais detalhada do ciclo de reconfiguração. Eles não têm imagens nítidas, mas concreto abstrato, mas simulação matemática. David, Sr. Chen e sua equipe para o modelo de tradução podem entender que há ondas extensas que parecem ser fontes de energia estrangeiras, bem como partículas desconhecidas, centenas de anos-luz de largura, varram um braço da Via Láctea. Não uma explosão, mas uma perturbação muito importante tecida pelo próprio espaço-tempo, que se propaga a uma velocidade próxima da luz. A sua origem é incerta, talvez z. O buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea ou o ciclo ainda não compreendido da matéria escura. Os impactos esperados do sistema solar são escalofriantes em larga escala. Primeiro, perturbações gravitacionais desestabilizariam em órbitas de exoplanetas e nuvens de Oort, cometas e asteroides potencialmente catastróficos caíram na chuva. Em segundo lugar, as ejeções de massa coronal do sistema de interação direta com a coroa solar causaram erupções cutâneas em uma escala sem precedentes, capaz de limpar a atmosfera interna do planeta e desinfetar. Em terceiro lugar, afeta diretamente o campo de energia de ondas de superfície em si e campos eletromagnéticos. Os resultados são difíceis de prever, mas podem não se adequar às necessidades tecnológicas e biológicas humanas. Eles não oferecem uma solução técnica, são apenas parâmetros do problema. Por que você não bloqueia isso? A resposta é a mesma, com um pequeno acréscimo. A ERC é um processo natural e a interferência tem consequências imprevisíveis à escala galáctica.
O desafio é inteiramente humano, com um período de tempo estimado de 50 a 200 anos, oferecendo espaço para respirar, mas também destacando a escala do desafio. São necessários esforços sustentados e uma cooperação global sem precedentes. Há cada vez mais evidências de observatórios independentes anormais gerados indiretamente, juntamente com a informação de consistência interna ARIS, finalmente decisivos. Apesar de profundas divergências e dúvidas, as principais nações do mundo concordaram em formar o projeto global. É uma grande ciência e engenharia que verifica de forma independente alvos definidos na ameaça, estuda sua natureza e começa a formular mitigação a longo prazo. É um processo doloroso e um obstáculo abundante. A luta da velha ressurreição, disputar, liderar e obter informações de financiamento, especialmente a comunicação de dados primários ARIS. Vargas e o governo espanhol estavam relutantes em participar totalmente, mas as sombrias da nave e das câmaras, juntamente com a possibilidade de extinção conjunta, atuaram como um poderoso catalisador para a criação de novos centros conjuntos de pesquisa e a relocalização dos telescópios espaciais atuais e do futuro. Investimentos astronómicos acumulados em física de partículas, ciência dos materiais, astrofísica e dinâmica científica avançada, antes competem pela cooperação, compartilhando dados e através de uma teoria de rede segura e estável ainda confiável. ARIS descobriu este centro de redemoinho, em viagens de negócios, que pode ser e reuniões virtuais, apenas avistamentos ocasionais, explicar o silêncio uma e outra vez e compartilhar a natureza da comunicação ascendente os dados conceituais mais recentes. Tornou-se uma generalidade, apreciando alguns ícones, desdenhando outras culturas, mas quase todo General Vargas, apesar de nunca perder seu ar de severa defesa, tornou-se um pragmático do projeto Egida, vendo em sua única lógica existencial a resposta a potenciais ameaças. Sai daqui, sai da linhagem real. A bacia do rio Helena desempenhou um papel vital na política, necessário para manter a frágil coalizão internacional. O projeto EGIDA não é uma solução mágica, mas o início de uma resposta, o primeiro passo do homem, como espécie unificada, para enfrentar o seu lugar e os perigos no vasto universo. 10. Páginas de navios silentes, sentinelas deixadas no mundo do paraíso, cuja presença se tornou a nova normalidade, no contexto da vida humana constantemente diluída inicial, medo, pela aceitação, determinação e profunda incerteza de um futuro distante. O projeto Egida tem progredido lentamente, sucessos e fracassos. Atualmente, foi confirmado que há uma localização mais exaustiva, mas sua natureza exata ainda é para o corpo humano. Um desafio explora bem pensamento radical, baseado no escudo do campo de força planetário, uma vasta cidade subterrânea, pares de naves de fertilidade em outros sistemas estelares, buscando refúgio por décadas. O projeto do século. ARIS Zorm continua sendo o principal, no entanto, a única transmissão confiável com silentes. As conferências são mais raras nos dias de hoje, mais focadas na validação de dados complexos ou na clarificação de conceitos. Sinta a idade do peso e o papel único, treinar uma nova geração de cientistas em qualquer potencial e comunicador, na esperança de finalmente cortar. David Chen torna-se um dos líderes do conhecimento do projeto Egida, desenvolvimento de novas linguagens, computação matemática e modelagem de informação Silent e Carter localizado. Ben passou o resto da sua carreira a aprender a interface, a encontrar, a interagir, ou a forma mais segura e eficaz de o fazer. O General Vargas partiu, mas ainda há uma voz influente, um defensor de longa data para escrever. O rio Helena atinge um alto nível em que novas estruturas de governança global emergem em torno de Egida. Maria em Madrid, a sociedade continuou a ajustar-se. Seu filho é um ex-jogador de futebol americano. A vida é simples, em alguns aspectos, mais complexa em outros. Muito menos material, mas talvez maior significado e propósito. Comunidade.ela Céu Sombra é uma dica constante e parte de algo maior. O futuro depende de sua inteligência e colaboração. Os dias de silêncio não são mais um acontecimento singular, mas o início de uma era que é o longo despertar. Os seres humanos enfrentam a dura realidade do universo. Silentes constantes, avisos silenciosos, servem apenas como observadores, talvez esperando, para ver que esta espécie jovem e barulhenta tem todo o ano para a próxima tempestade cósmica, próximas mudanças. A história da luta, a sombra desta transformação, vista a longo prazo, silenciosa, só começou a desenvolver-se.